pergunta básica. Fala. Quem é você? Então, deixa eu contar pra vocês, né, como é que tudo começou, assim. A doceria, na verdade, há um tempo atrás eu trabalhava muito em empresa grande, aquela coisa toda. E eu vinha um tempo, assim, namorando essa história de brigadeiro gourmet na internet. Vinha olhando aquilo, assim, tudo. E eu achava que eu sabia fazer brigadeiro, né? Eu achava que eu sabia fazer. E aí eu fiz o meu primeiro brigadeiro, ele foi o primeiro a provar. Na época. Aí eu lembro que quando eu fiz o brigadeiro, eu comprei ali os melhores ingredientes na época, né? Achando que tal era isso. E sem estudar, né? Fui eu pra cozinha sozinha ali, tentar arriscar. Aí ele comeu o brigadeiro, esticou esse negócio, ficou mole. Ele, é assim mesmo? Eu falei, Come. Aí eu era assim. Super entendido do assunto, né? Nunca tinha feito. Falei, não, acho que não é não, gente. Aí comecei a estudar muito sobre os brigadeiros na época. E aí eu lembro que, assim, eu fiz, gente, mais de 5 cursos só de brigadeiro. Caramba. Porque, eu, assim, conforme eu ia fazendo e me aperfeiçoando, eu ia querendo entender um pouco mais, né, e tudo. Muitas vezes, assim, era ponto que não dava certo. Alguns sabores, pra cada um tem um jeito de fazer. E aí eu fui, né, ali treinando, até que eu peguei um casamento. Meu primeiro, assim, foi um casamento. Gente, foi muito doce, que eu fiz muito doce. Aí eu lembro que eu tinha umas amigas, já logo de iniciozinho, assim, que era um grupinho que tinha de gente que trabalhava com doce, brigadeiro, essas coisas. E aí eu lembro que eu fiz um brigadeiro que o sabor era de café. Esse de café, gente ficou duro, mais duro. Ai. Não ficou uma delícia. Aí não ficou uma delícia. Ficou duro, igual um pau, que ele não saía do prato de jeito nenhum. A hora que a gente foi pegar ele pra enrolar, e era pra esse casamento, ele tava agarrado no prato. Você podia virar assim, ó, que ele não fazia nada. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse brigadeiro? Aí eu liguei pra umas amigas 3 horas da manhã. Alguém me ajuda, pelo menos mandando mensagem no grupo. 3 horas da manhã, eu fazendo brigadeiro. Falei, não, eu tenho que salvar esse brigadeiro. Tem jeito pra isso, né? Tem? Aí uma doida, que tava acordada que nem eu, outra fazendo brigadeiro também, mandou mensagem pra mim na época. E ela falou assim, olha, você tem creme de leite ainda? Eu falei, tem. Coloca meia caixinha de creme de leite e volta com ele pra panela. E mexe até dar ponto de novo. Mas eu falei, se ele ficar duro de novo. gente, já era. Gente, isso foi há 4 anos atrás, mais ou menos. Olha, eu vou te falar. Mas deu certo, consegui salvar. Aí a gente enrolou, na época tava uma amiga lá em casa me ajudando a enrolar o brigadeiro no outro dia. Só que mesmo assim, não ficou uns caroços no meio dele, mas a gente separou. Entendeu? Isso que importa. Mas assim, nunca mais eu errei também, né? Porque não adianta que nem tudo é flores. No início você vai errar mesmo, não tem jeito. E aí eu fui aprimorando, né? Que aí com os cursos eu também fui colocando mais em prática, aprendendo, estudando mais e mais. Só que assim, na época, a doceria ela veio com uma... Assim, eu não imaginava que ia tomar essa proporção que tomou hoje, né? Porque quando eu comecei lá atrás, era uma coisa assim, pra não ficar parada, porque eu precisava de dinheiro. Eu tava desempregada já há muito tempo, mandando muito currículo, aquela coisa toda, e nada de aparecer. Falei, já tenho que arrumar alguma coisa pra fazer. E como eu queria só trabalhar com brigadeiro, aí foi o nome, Nanda Docinho Gourmet. E pegou, né? Aí eu coloquei... Na época eu nem tinha feito um Instagram logo de cara. Eu fui fazer o Google primeiro, Facebook, página. Porque na época não era tanto assim o Instagram, né? E eu nem sabia mexer com a ferramenta direito. E aí eu fui fazer, tu foi aparecendo as primeiras encomendas e tudo mais. E eu com aquela coisa de perfeccionismo de fazer a bolinha perfeita, né, e tal. No início eu não acertava aquela bolinha de jeito nenhum. Aí eu lembro que quando eu fui fazer um outro evento, eu coloquei meu marido pra enrolar as bolinhas comigo. Aí eu descobri, né, que eu tinha uma pessoa em casa que fazia bolinha melhor do que eu. Gente, só foi me ajudar, a bolinha dele ficava perfeita. Eu vou te contratar. Contratado. Aí toda vez que eu tenho uma encomenda grande, eu boto ele pra enrolar pra mim. Eu vou pesando as massas, eu falei, enrola aí, mas a gente fica perfeitinho, gente, que ele faz. Fica perfeita a bolinha, gente, melhor do que eu. Mentira! Sério? Aí vai fazer o docinho cenográfico, ele que enrola pra mim. Faz você, que é pra ficar perfeitinha a bola, ficar certinho, gente. Segredinho, tá? Ó, o pulo do gato. Recruta o marido. Então, quem um dia comprar os docinhos da Nanda e ver aquela bolinha perfeitinha, saiba que não foi a Nanda que rolou. Não foi, segredo, ó. Tem tantos anos pra contar
de tudo. Que aí, né, era na saga do docinho e tal. Eu falei, vou ficar só com docinho, só brigadeiro, né? Você, brigadeiria, aquela coisa toda. Você não faz bolo? Aí é o problema. Aí você tentou, você Não, gente, que bolo era um problema muito sério na minha vida. Quando eu era garota, eu fazia bolo até de colher e tudo, que meu tio era boleiro, meu tio fazia bolo, era maravilhoso os bolos que meu tio fazia. E aí eu fazia bolo com ele de vez em quando e tal, e saía tudo bem, né? Ele até me ensinou na época um bolo de coco molhado, que era uma delícia, que ele fazia assim no tabuleiro, que era uma coisa de doido, era muito gostoso. E eu fazia esse bolo na época da escola, vendia e tudo. Mas eu não sei o que aconteceu depois que eu fiquei mais velha, que você podia me dar a receita que quisesse, que eu estragava o bolo. Até de caixinha eu estragava, gente. Mentira. Eu já contei isso pra várias clientes minhas, amigas. Gente, eu chegava a esquecer o açúcar. Caraca! Só saía bolo solado. Eu dei muito bolo solado pros outros. Muito bolo solado. Meu Deus do céu. Olha, minha família me encarnava. Aí minha mãe falava assim pra mim: eu vou te dar uma receita, você faz. Que era uma tal de uma receita de 3, que minha mãe falava que essa não tinha como dar errado. Pois dava errado. Olha, gente, era fermento, podia botar fermento, podia ser receita que fosse, dava errado. Aí eu larguei aquilo pra lá. Quando me pediram o bolo, quando eu tava na doceria, eu falei: como é? Eu não posso negar, né? Eu precisava de dinheiro, eu tinha que aprender a fazer bolo de qualquer jeito. Como que eu vou fazer isso, gente? Aí catei uma receita na internet na época. E assim, a primeira mesmo que deu certo, se eu contar, vocês não vão acreditar. Foi a receita do site do Cocó&Co. Mentira! Era um bolo de mexerica que deu certo. Gente, já te deu aquele gás. Era um bolo de mexerica, gente. Canal infantil. Foi o primeiro que deu certo. Minha mãe ria demais. Ela, você tem que ficar fazendo então coisa de criança. Pra certo. Aí deu super certo, ficou muito gostoso e tal. Aí foi, né? Eu falei assim, vou fazer os bolos então, o pessoal tá pedindo, né? E era bolo caseiro. Só que, gente, eu comecei a fazer um bolo enorme. Um bolo desse tamanho, assim. E vendia por R$10. Aí, comecei a vender. Aí umas amigas minhas, Fernanda, você tá fazendo um bolo muito grande, tá muito barato esse bolo. Aí eu, gente, eu não sou pessoa nenhuma, né? Eu queria vender o bolo, junto com docinho, com tudo. Tanto que era Vai. né? E era só chocolate, baunilha que eu fazia. Nem bolo de cenoura, porque bolo de cenoura já é um nível hard, né? Na minha época, não sabia. Eu só podia fazer esse sabor. Só. Aí, engraçado que quanto mais você faz as coisas, maior começa a ser o seu nível, né? Sim. E aí, tipo assim, eu pra não perder encomenda, faço, claro, pego. Quem nunca, gente? Não vai dizer pra mim que não, que entendeu? Quando você tá lá naquele início, entendeu? Você aceita tudo. Faço assim, estraga o material, mas faço. Isso aí. Aí eu fiz um curso, realmente, de bolo. Na verdade, a gente tem uma mania de achar que a gente não precisa. Né? Assim, nos brigadeiros foi a mesma coisa. Na época eu achei que eu não precisava e fui estudar e vi que tinha muita técnica envolvida, né? Não só com relação à receita, porque tudo as pessoas pensam que é receita, mas não é. Existe a questão da técnica de preparo, até que ponto você pode ir com cada tipo de sabor. O que você pode botar antes, durante, depois? O que você não pode colocar? O que você só bota no final? Então isso tudo eu fui aprendendo e estudando. Não adianta que sem estudo você não avança. E o bolo foi a mesma coisa. Porque quando eu fiz o curso de bolo caseiro, embora a pessoa pense assim, não tem necessidade, bolo caseiro é uma coisa fácil. Pode até ser que a gente pega lá a receita da nossa avó e faz. Mas para trabalhar, a gente precisa ter a técnica correta, porque também muitas coisas são pesadas, a gente tem que ter padrão para trabalhar, porque senão você faz um bolo hoje de um jeito, aí amanhã você faz de outro jeito, seu cliente também percebe. E às vezes, assim, a gente esquece um pouco o bolo no forno, já assa demais. A gente não perde aquela massa, mas se você não fizer sempre do mesmo jeito, o cliente vai perceber ou vai achar que você já não tá usando mais os mesmos ingredientes ou alguma coisa aconteceu. E eu tive esses problemas também no caminho, né? Eu tive uma época um problema com o forno lá de casa. Que tem uma época que ele tava assando de um lado, o outro não tava. Outra hora o bolo tava ficando tudo torto. Enfim, aí eu falei, vou ter que mandar consertar. Aí eu mandei ajustar o forno na época, que aí a professora também comentou isso, que muitas alunas estavam reclamando isso com ela. E ela falou, gente, ajusta o forno de vocês, pede uma pessoa pra ajustar. Nem sabia que tinha como consertar forno, fogão, essas coisas. Também mais o forno.
totalmente por fora. Aí eu chamei um rapaz lá em casa pra poder arrumar os meus 2 fogões na época, pra arrumar o forno. E depois melhorou muito. Por quê? Tava tipo assim, queimava, assava muito rápido e em cima ficava branco. Outra hora queimava de um lado e do outro, entendeu? Então assim, o forno é impressionante, é imprescindível a gente tá com ele nivelado, tudo direitinho. A gente tem que fazer isso também, sabe? Limpar os cachimbinhos lá do negócio do forno também, desentupir. Ih, gente, eu nem sabia de nada disso. Foi vivendo e aprendendo. Fui estudando e colocando em prática, que aí ficou bom, entendeu? Mas no início mesmo, você vai tendo esses erros aí que eu acho que faz parte, né? Pra você poder alcançar. E aí, o que aconteceu? Depois que eu estudei, que eu consegui colocar em prática, deslanchou. Porque aí deu certo, né? E no curso do bolo também eu aprendi vários bolos do gato, assim, foi um divisor de água. Porque eu não tinha noção de padrão, de quantidade. Tanto que você vê, eu vendi um bolo muito grande num preço muito barato, né? Então eu consegui agregar mais sabor aos bolos, consegui aprender a fazer massas mais saborosas, mais levinhas, menos doce, né? E aí, o que aconteceu? De uns tempos pra cá, eu consegui desenvolver sabores eu mesma. Né? Eu consegui desenvolver recheios também, que eu fui fazendo outros cursos, fui estudando mais, me aperfeiçoando. E aí eu consegui desenvolver outras coisas. E aí eu comecei a fazer alguns recheios e eu mesma provava, esse aqui tá bom, esse aqui combina com não sei com o que e tudo. Tanto que hoje eu tenho mais de 30 sabores de bolos caseiros, né? Essa semana eu já desenvolvi mais um, né? Eu inventei lá, de vez em quando tô inventando um modo, né? Cobaia é minha família, né? Tô aqui pensando, gente, mais de 30. Só bolo caseiro, eu só conheço milho, chocolate, cenoura e laranja, limão. Tô começando a lembrar agora. E com isso, assim, não para por aí, não. Tô passando.